E aí, já leu a Bíblia hoje? E a Bíblia toda você já leu? Hoje eu vou iniciar um projeto novo pessoal. Eu vou ler toda a Bíblia em um ano. Eu já li a Bíblia toda. E a primeira leitura que eu fiz foi de Gênesis a Apocalipse. Fui lendo cada capítulo do início ao fim. Essa leitura que eu vou fazer agora, ela é cronológica. Eu vou fazer a leitura de acordo com os acontecimentos bíblicos. Sabemos que a Bíblia, ela não vem numa ordem cronológica dos acontecimentos. Então, dessa vez, eu resolvi fazer essa leitura bíblica de forma cronológica. Claro, uma leitura com estudo. Uma leitura, não uma leitura superficial. E eu quero te convidar a vir comigo nessa jornada, se for do seu interesse. Então, se você quiser me acompanhar, hoje eu estarei iniciando essa leitura. E a leitura de hoje inicia-se em Gênesis. Gênesis, capítulo 1 ao 3. Como é que eu vou fazer? Eu vou ler conforme está na Bíblia e depois eu vou fazer uma reflexão acerca do que lemos. A tradução que eu vou utilizar é a Almeida Atualizada. É a Almeida Revista e Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Minha Bíblia tá velhinha já. Essa eu não li toda, mas eu li bastante já. Mas eu quero ler toda a Bíblia nessa tradução. A primeira tradução que eu li foi na linguagem de hoje, né? Como foi a primeira leitura, quis ler de uma tradução que fosse mais fácil para o meu entendimento na época. Depois disso, eu continuei lendo a Bíblia como eu faço, os meus devocionais dia a dia, mais leituras espaçadas de acordo com o que eu queria ali no dia. Agora eu vou voltar ao projeto, né, no meu devocional, de fazer essa leitura da Bíblia inteira em um ano. Então vamos começar. Se você quiser, abre sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1. Eu vou lendo e você, se desejar, acompanhe comigo. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, segundo dia. Amém, Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus,
Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e a terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: Produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2, agora. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilah, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos,
às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, aqui foi o início da criação do mundo, né? No capítulo 1, nós vemos como Deus criou o mundo. Foi em 7 dias? Eu, pessoalmente, creio que não foi 7 dias literais, né? Então, mas a ordem da criação, eu creio que foi tal qual como está aqui. Então, no capítulo 1, tem um resumo geral de como Deus criou
o mundo, né, na terra que vivemos. No capítulo 2, tem mais especificamente como foi criado o homem e a mulher, e como Deus determinou que esse homem viveria na terra, o que ele deveria fazer, qual seria a função dele, da mulher, as regras, e onde ele colocou a proibição, né, de que o homem tomasse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o capítulo 3 traz a queda desse homem, né, a desobediência dele com relação à única restrição que Deus colocou. E vem a punição, a consequência, né, dessa queda do homem e a expulsão desse homem deste lugar que Deus tinha preparado para ele. Então, hoje eu quero trazer uma reflexão com base nesses 3 capítulos. E o tema que a gente pode trazer é, primeiro, Deus cria, o homem escolhe, e mesmo assim a graça começa a agir. Então, logo no primeiro capítulo, nós vemos um Deus criador, né, que ele traz ordem ao caos. Antes era caos, era vazio, e Deus trouxe ordem, trouxe beleza, apenas com o poder da sua palavra. E aí Deus disse, né, lá no capítulo 1, verso 3, e haja luz, e houve luz. Então só com a sua palavra Deus trouxe luz às trevas. E tudo que ele ia criando, conforme ele ia criando, ele via que era bom. Quando ele criou o homem, se vocês voltarem lá, ele disse que era muito bom, né? Ele foi criando todas as coisas, ele dizia, criei isso é bom. Mas no momento que ele criou o homem, ele disse, é muito bom. Lá em Gênesis 1:31. E o que isso nos mostra? Né? Isso nos mostra que Deus nos criou com intenção. Deus criou o homem com intenção, com um propósito, com valor. Não somos frutos do acaso, né? Como as teorias aí dizem, né? Que somos fruto de uma explosão, de evolução. Não. Eu creio, como está aqui na Bíblia, que fomos criados com valor e com propósito, com intenção. Não somos frutos do acaso, somos moldados, fomos criados moldados à imagem e semelhança desse Criador, do Deus Criador dos céus e da terra. E com essa criação, a imagem de Deus, nós somos capazes de amar, de cuidar, de criar também, de escolher, né? E foi isso exatamente que Adão fez. Ele escolheu, infelizmente escolheu mal, né? Ele escolheu pela desobediência. Eva e Adão foram tentados pela serpente, né? Deram ouvidos à serpente. Esqueceram da voz de Deus, rejeitaram a orientação de Deus e deram ouvidos ao ser errado, deram ouvidos à serpente, desobedeceram e abriram as portas do mundo para o pecado. E aí a intimidade com Deus automaticamente se quebra, porque se você for ver lá, no momento em que ele tomou do fruto do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que aconteceu foi abrir os olhos deles. Eles abriram os olhos e perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Quando Deus veio no jardim, né, que ele vinha todos os dias na viração do dia para conversar com o homem, com a mulher, eles se esconderam com vergonha e medo, porque estavam nus. E o coração do homem, a partir daí, passa a se esconder daquele que o criou. Mas mesmo assim, apesar, né, de Deus depois, né, indagar e trazer a consequência dessa desobediência ao homem, à mulher, né? Nós vimos lá as consequências, a mulher teve as consequências dela, o homem teve as consequências dele e a serpente também teve as consequências dela. E nós vimos lá que por causa disso, por causa do que o homem fez, né? A consequência do homem, porque o homem nesse momento ele deveria não ter cedido ao que a Eva trouxe para que ele comesse o fruto, por causa disso a terra se tornou maldita. A partir do momento que o pecado entra no coração do homem e da mulher,
A terra também sofre as consequências desse pecado e ela se torna maldita. Ainda assim, quase no final aqui do capítulo 3, Deus não os abandona. Eles estavam nus, eles estavam envergonhados, né? Estavam se escondendo ali e com medo. Mesmo assim, Deus não os abandona. O que Deus faz? Deus cobre a nudez deles, um gesto de provisão e de cuidado, mesmo em meio à disciplina. Isso é um vislumbre, né, do que viria com Cristo. Um Deus que nos cobre com perdão, mesmo quando erramos. Então Deus não abandonou o homem. O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter virado as costas, ter expulsado e nunca mais ter olhado para o homem. Mas não, Deus pegou, matou um animal, tirou o seu couro, né, a sua pele, e vestiu o homem e a mulher, os cobrindo de sua vergonha, com amor, com misericórdia. E é isso que Deus fez por nós, né, ali na obra da cruz também. Então, Deus, ele não nos abandonou mesmo diante dos nossos erros. Ele ali formou um plano para que pudéssemos nos reconectar ao Pai através do sacrifício de Cristo ali na cruz. Então eu queria que você pensasse e refletisse para hoje, o seu dia de hoje, baseado nessa palavra de Gênesis 1-3. Primeiro, lembre sempre quem você é. Quem você é, quem nós somos, criados por Deus, amados de forma intencional. Não somos frutos do acaso, somos criados por Deus, amados de forma intencional. Segundo lugar, nós temos que ouvir a voz certa, ter cuidado. Eva ouviu a voz errada, ela caiu, levou o homem a cair, o pecado entrou no mundo, e a terra foi amaldiçoada por causa disso. Então nós temos que lembrar para o dia de hoje que somos criados por Deus, fomos criados de forma intencional, somos amados por Deus e que temos que ouvir a voz certa, que é a voz de Deus. Nos esforçar todos os dias para ouvir a voz de Deus e praticá-la no nosso dia a dia. Não dá ouvidos à serpente, não dá ouvidos a este mundo, e sim ouvir a voz de Deus. Em terceiro lugar, se porventura ouvirmos a voz errada, tivermos ali um tropeço, não nos escondermos, não fugirmos. Se houver culpa, tristeza ou falhas, nós devemos correr para Deus. Deus, ele não vai nos rejeitar, ele nos cobre, ele nos restaura e ele nos dá esse recomeço. Não cedamos à tentação de fugir, nos esconder como Adão e Eva, mas que possamos, ao contrário, quando cairmos, quando falharmos, quando estivermos tristes, correr para Deus, que Ele nos acolhe, Ele nos restaura e Ele nos dá um novo recomeço. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de bondade, misericórdia, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor incondicional. Pedimos-te, Senhor, que neste dia o Senhor guarde os nossos caminhos, que possamos lembrar a todo momento que o Senhor nos ama, que o Senhor nos criou de forma intencional, que temos um propósito aqui, não fomos criados ao acaso. Pedimos, Senhor, que nós possamos reconhecer a tua voz, que possamos não dar ouvidos as vozes que não vêm de ti, Pai, que possamos todos os dias estar firme nos teus ensinamentos, na tua palavra, Pai. E por último, Senhor, pedimos que o Senhor nos dê a clareza dos nossos pecados, que o Senhor abra os nossos olhos e que possamos recorrer a ti todas as vezes em que falharmos. Abençoa-nos, Senhor, no restante deste dia. Guarda-nos, protege-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém?